assim, eu gostaria de ouvir dos dois, né, como que eles acham, enfim, que pode ser explicado que começou a haver uma adesão cada vez maior a esse projeto político. Eu acho que tanto Marcelo quanto o Heraldo têm hipóteses complementares a respeito disso, né? É, enfim, que incluem redes, inclui a sociabilidade. O Heraldo, uma pessoa que fala muito na questão das forças especiais e num processo que ele chama de rambonização. Então, seria interessante ouvir dele, que, se não me engano, tem na sua carreira, né, Heraldo, curso de forças especiais, né, do SIGS, né, enfim, para ver o que é essa nova dinâmica. Quem são esses oficiais, afinal de contas, que estão ali no topo? E é preciso fazer essa distinção, porque quando a gente fala no que está acontecendo, nesse processo, que existe um consórcio militar e tal, assim, o que dá para entender, pelo menos é o meu entendimento, é que existem algumas cabeças ali que estão produzindo uma operação e que elas conduzem essa operação e muita gente entra de gaiato nesse navio, como você colocou, alguns consciente e outros inconscientemente. Aí a gente tem uma estrutura que vai com tudo. E eu acho que vocês dois podem falar desse papel das redes e como as redes sociais operaram para dentro também das Forças Armadas. E como isso entrou também como uma medida de operações psicológicas internas, que é isso que, enfim, eu sustento como hipótese desde o começo, de que a guerra híbrida começou para dentro da caserna, primeiro, depois ela foi para fora. Né? Então, eu acho que eu gostaria de talvez ouvir ambos um pouco sobre isso, se for possível. Eu entendi a pergunta, entendi as colocações e eu queria contribuir, já que vocês é que são os especialistas e já debatem esse assunto há muito tempo, com 5 balizas, porque eu vi esse processo de politização que pode estar vinculado a interesses estrangeiros ou não. Eu não vou entrar nessa seara, até para não desfocar a ideia central. Eu vi isso sendo construído no final da minha carreira nativa, mas consegui sistematizar e entender melhor. Vou apresentar para vocês, para os que nos assistem, 5 fatos que são, se a gente estivesse fazendo um cenário prospectivo, poderíamos classificá-los como fatos portadores de futuro, por exemplo, numa das técnicas de montagem de cenário prospectivo. Mas vamos fazer uma análise do passado. O primeiro fato que incentivou, que criou algum ambiente para uma repolitização, o ressurgimento desse partido militar, que, a bem da verdade, ele sempre esteve presente na história brasileira, estava meio adormecido. Eu e a minha geração, formada em 87, em grande parte também a geração do Heraldo, de 81, ajudamos a adormecer essa brasa e deixá-la quietinha no canto da churrasqueira. Mas ela começou a ser reacendida e jogaram um vento nela a partir, enxergo, da promoção ao generalato da geração que foi formada na AMAN antes da geração do Heraldo, nos anos 70, final dos anos 60. Então, essa geração começou a chegar ao generalato, coincidentemente, no governo do presidente Lula, em 2003, 2004, os primeiros coronéis dessa geração se formaram e chegaram ao generalato, né? E foram ascendendo na carreira. Veja que, para eles chegarem ao generalato, eles tiveram que se manter separados do seu colega de formação, Bolsonaro, ao longo de toda a sua carreira, porque se algum vínculo tivessem de natureza política com o Bolsonaro, certamente haveria algumas considerações a fazer se valia a pena ascendê-los ao generalato. Mas ascenderam, graças a seus méritos pessoais. Em 2010, a eleição da presidente Dilma foi o primeiro vento que começou a ser soprado. A maioria já estava na reserva, essa geração dos anos 70, mas a nata já estava no generalato. Entre a eleição da presidente Dilma, que é o primeiro fato, e a sua reeleição, que é o segundo fato importante para a reativação do Partido Militar, existiu o funcionamento durante praticamente todo o mandato da presidente da Comissão Nacional da Verdade.
se não me engano, em 2012 a 2014, ou final de 2013, essa comissão pautou as discussões no Brasil inteiro, né? E ela é um fato que é muito importante para entender o ressurgimento do Partido Militar. E apresento mais dois fatos muito importantes. Durante todo o governo do presidente Lula, de 2004 até 2010, e no primeiro mandato da presidente Dilma até 2014, o Brasil participou da maior operação bélica ou militar, não era bélica, era de natureza militar, desde a sua participação heróica na Segunda Guerra Mundial, que foi a MINUSTAH, ou a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. E essa missão ela deve ser estudada tanto sob o ponto de vista do orgulho do militar de cumprir uma missão em nome do seu país e com reconhecimento nacional e internacional, deve ser também entendida como uma aproximação geopolítica com um grande ator, que é os Estados Unidos da América, sobre o qual nós temos muitas referências, principalmente após a nossa parceria na Segunda Guerra Mundial como aliados contra o nazifascismo. E o último fato, que tem um vínculo com a participação da MINUSTAH, porque ali se testaram técnicas e táticas, é o nosso super emprego, super no sentido de excessivo, na minha opinião, em operações de garantia da lei e da ordem, conhecida como GLO. E aí sim, implementando técnicas e táticas que deram certo, com todas as aspas, no Haiti, em comunidades ou em localidades que viviam crises, ou que viviam períodos agudos de algo que é crônico, que é a questão que envolve a segurança pública. Então, resumidamente, a eleição de 2010, com a geração dos anos 70 já na cúpula, ou chegando na cúpula do Exército, pelo papel e pela figura que a presidente Dilma, na sua juventude, desempenhou nos anos 70, quando eles eram cadetes e aprendiam tecnicamente e ideologicamente que deveriam combater organizações de luta armada, e não vou entrar em considerações maiores sobre isso, aquilo causou um certo apreensão, principalmente na geração que já tinha ido para a reserva. A reeleição dela, no meio a Comissão Nacional da Verdade, a MINUSTAH e a participação excessiva em operações de garantia da lei e da ordem. Estudem isso, que os senhores vão encontrar ali, certamente, muitas razões, motivações e inspirações para a recidiva do Partido Militar. E, só para aproveitar a palavra, não sei quando é que ela volta para mim e com que bola levantada, mas eu faço questão de, quando eu disse daquele jovem tenente que se entendia parte de um partido, ele também se entendia parte de um governo militar. E há um fato que eu cito no artigo que escrevi para o livro do professor João Roberto. Em 2016, em plena discussão sobre o impeachment, acontecia uma das 5 reuniões anuais do Alto Comando do Exército. Em fevereiro de 2016, dos 17 generais que compunham o Alto Comando do Exército, ou seja, são 4 turmas de academia e os 4 estrelas de cada turma, num colegiado de 16, mais o comandante, desses 17, em 2020, quando eu expliquei para aquele jovem tenente sobre o aparelhamento, 15 estavam no governo, na administração direta, ou em administração indireta, ou tinham estado no governo de transição do Michel Temer. Então, fica muito evidente que o governo é militar, porque a alta cúpula do Exército, não posso dizer o mesmo da Marinha e da Aeronáutica, talvez mais da Marinha e menos da Aeronáutica. A própria cúpula do Exército passou a ser a cúpula do governo. Governar era problema do senhor Jair Messias Bolsonaro, não era problema das Forças Armadas brasileiras, muito menos dos seus generais, pela questão do exemplo. Eu acho que respondi, ou então saí pela tangente de alguma pergunta que eu queria abordar por enquanto. Muito obrigado, bem. Né? Não, respondeu mais que a contento. Heraldo. Bom, é até comprometedor, né? Complementar o que o Marcelo colocou assim de forma bastante enfática e empírica, porque o Marcelo, né, ele teve experiência muito próxima, né, com o pessoal do Alto Comando do Exército. Eu, corrija aí, eu não sou Forças Especiais, eu só tenho curso de Guerra na Selva,
Aliás, eu, como engenheiro, fui fazer o curso de guerra na selva pelo interesse dos assuntos militares. Algo que dificilmente os engenheiros militares não tinham, porque aí entra uma questão também que eu coloco, né, neste pensamento militar, né, que opera algumas vezes em alguns duplos, na qual o Celso Castro já tinha apontado alguma coisa, do prático e do teórico, do combatente e do engenheiro. Então, existe essa operação de duplos, né, que parece, né, que, né, a gente tem que deixar de existir essa coisa e existir somente essa. E talvez essa, né, seja mais uma das questões que tem que ser estudada dentro desse meu estudo sobre representações sociais, é de como, de certa forma, né, a engenharia militar deixou de ser expressiva, né? Ah, mas você está falando que é necessário ser prioritário? Não, é que na realidade você tinha um equilíbrio, né, das armas científicas com acesso direto ao IME, né, depois você, né, esse interesse foi diminuindo com o tempo, tanto é que minha turma, né, você tinha em média, né, 90 a 100 oficiais da AMAN fazendo o IME, a minha turma só teve 10, ao ponto de chegar ao seguinte, então tá, agora a gente acessa diretamente para o IME, forma diretamente no IME, então nós temos o IME agora como uma academia militar paralela. A questão é, esses generais que saem do IME têm o mesmo poder decisório dos generais que saem da AMAN? Além disso, a gente começa vendo assim no perfil de como é que está, né, a distribuição, né, dos recursos humanos na AMAN, dos oficiais, grande parte é funções gerenciais. E aí que eu aponto, né, que de certa forma, né, da década de 90 para cá, né, você começa a criar, né, o que eu chamo do gerencialismo, né, que o Marcelo deve ter implementado, né, quando tudo é um problema de gerencialismo. Então, na compreensão, né, da maioria dos militares, comandar é a mesma coisa que gerenciar, que é a mesma coisa que governar. E isso, de certa forma, né, está quase que claro, né, nos manuais, né, e na própria formação, né, dos oficiais e nas altas esferas, né. Lá no CPAEX, o camarada é formado em quê? No curso do FGV. Eu acho sensacional ser gerente de projeto, é muito importante, mas aquilo não tem nada a ver com concepção de defesa. Não tem a ver com geopolítica. Né? Isso também, aí, só para terminar, Pedro, é que também, de certa forma, né, coincide uma coisa, né, com o que se chama na reforma do sistema securitário, né? A gente começa agora a aglutinar uma doutrina que chama-se a doutrina da guerra da quarta geração. Aí você começa, de certa forma, a buscar de onde vem isso? De onde vem isso? Guerra de quarta geração. Um do proponente é o Lynch, William Lynch, que é, né, um paleoconservador que apoiou aí o Bush, né? E é basicamente, que se a gente for analisar as doutrinas militares contemporâneas, elas reproduzem muito disso, né? Você tem muito manual sobre operações de interagência, mas você não consegue enxergar um manual da brigada de infantaria mecanizada, do batalhão de infantaria mecanizada, do apoio de fogo de infantaria mecanizada.